Pessoal, olha o que a gente tem em mãos para testar aqui hoje. A XPG entrou em contato comigo recentemente, né? E me enviou alguns presentinhos. Primeiro é esse presente que eu vou mostrar aqui no vídeo, que é um SSD. Esse cara é topo de linha mesmo. Só para vocês terem uma noção, ele lê na velocidade até 7.400 megabytes por segundo. Eu nunca vi essa velocidade antes. E ele escreve até 6.800 megabytes. Então é realmente topo de linha, tanto que o PCI Express dele já é de quarta geração. Os notebooks que eu tenho trabalham na terceira geração. Eles são compatíveis, tá? Dá para você utilizar, mas só para você ter uma noção de como que esse cara aqui é avançado. Mas enfim, a gente vai testar esse cara, mas só para conhecimento. A XPG, que também faz parte da Data, né, da marca Data, me enviou um HD externo aqui, que é um HD externo à prova d'água, à prova de quedas e também à prova de poeira. Então vai ter vídeo aqui desses dois produtos. Hoje nós iremos falar do SSD, mas caso você tenha curiosidade de conhecer esse produto, dá uma olhada nos vídeos, porque ou já saiu ou vai sair ainda. Então já aproveita também, se inscreve aqui no canal. E claro, né, como de costume, não se esquece de deixar seu gostei, porque isso apoia muito aqui o nosso trabalho, fechou? Deixa eu mudar a câmera de lugar, fazer um unboxing rapidão desse cara e já colocar dentro do meu notebook para fazer alguns testes de benchmark e comparar a velocidade com aquele SSD que já veio original nos meus notebooks. Eu vou testar tanto no Dell G15, que é o notebook mais top que eu tenho, mas também testar no IdeaPad Gaming 3i, que é um notebook bastante popular entre vocês, fechou? Então, bora, vamos abrir esse cara aqui. E bom pessoal, vamos lá, esse aqui então é o SSD da XPG, né, que é o Gamix S70 Blade, é um SSD M2, então vocês estão vendo, é aqueles compridinhos, ele inclusive é aqueles SSDs 2280, que são os mais compridos, né, tem SSDs que são menores, no caso esse aqui é um pouquinho grandão, até porque ele é um SSD de 1TB, a versão que eu recebi é de 1TB, inclusive logo de cara você vê um adesivo bem chamativo aqui, avisando que esse cara é compatível com o PlayStation 5, né? Eu não sei, eu não conheço muito, eu não sei se existe alguma especificação para SSDs funcionarem com o PlayStation 5. Talvez seja o fato desse cara utilizar a PCI Express geração 4, que é a mais recente atualmente, mas enfim, ele funciona com o PlayStation 5 aí caso você tenha. Coisas importantes que a gente precisa falar aqui antes de abrir aqui, beleza, o PCI Express dele é geração 4, não tem problema se a sua PCI Express do seu notebook e do seu PC for inferior, ele é retrocompatível, né? O NVMe dele é 1.4, aí tem mais algumas especificações aqui, se você quiser ler, ó, tá todas as especificações aí. Velocidade 7.400 MB de leitura, 6.800 de gravação, e eu acho que é isso, né? É um SSD NVMe e vamos abrir pra gente poder ver se veio, como é que ele veio. Eu espero que ele tenha vindo com algum adesivo. Os SSDs que eu compro da XPG, alguns SSDs vêm com adesivo, espero que esse cara venha também, principalmente porque ele é um cara top de linha, né? E não é um SSD muito baratinho não. E vamos lá, esse aqui é o SSD. Ele não veio nenhum tipo de manual nem nada, né? Até porque se você está comprando um SSD, muito provavelmente você já sabe fazer a instalação dele. E, bom, cara, bem simples, na embalagem a gente tem apenas o SSD e o heatsink, né? Esse cara aqui, ele é como se fosse um adesivo, só que para você colocar em cima do SSD para você resfriar ele, é como se fosse um dissipador de calor. Eles deixam separado para você, caso queira colocar, coloque, caso não, por conta de falta de espaço, alguma coisa do tipo, você pode utilizar algum personalizado seu. Eu vou colocar, obviamente, porque eu acho que fica não só melhor para temperatura, mas também muito estiloso, né? Esses heatsinks mais personalizados. Então tá aqui, ó, esse aqui é o heatsink que vem, ele é tudo preto, de metal. Aqui embaixo é o adesivo que a gente vai colar no próprio SSD. E esse aqui é o SSD. Fechou? Então a entrada M2 aqui, ó, a entradinha que vai dentro ali da placa-mãe do seu notebook ou do seu computador. Ele é padrão NVMe 2280. Aqui atrás tem apenas um adesivinho. Enfim, esse é o Gamix S70 Blade. Vamos já colar o heatsink aqui, já para deixar ele bonitão, ó. A gente tira o adesivo aqui de trás. Aí aqui é só a gente encaixar ele certinho. E pronto, fica desse jeitão aqui. Bem bonito. E, bom, sobre a altura dele, cara, tem uma altura padrão de SSD, tá? Os SSDs que eu tenho são todos assim ou até maiores. Então ele vai encaixar no notebook tranquilamente. Eu vou fazer o teste desse SSD em dois notebooks. Um dos notebooks, que é o que tá gravando minha voz, é o IdeaPad Gaming 3i. Ele vai ficar para depois. Mas vamos instalar esse cara no Dell G15 pra gente ver a velocidade, a saúde que esse SSD veio e tudo mais. E também a questão da geração. O meu Dell G15 ele utiliza o PCI Express geração 3. Esse aqui é a geração 4. Será que na geração 3 a gente consegue atingir os 7.400/6.800 que esse cara consegue oferecer?
tem que ver se essa alta velocidade dele só é atingida em geração 4, né? Então vamos colocar no meu G15, que utiliza um PCI Express geração 3, para poder tirar essa história limpa. E bom, pessoal, estamos já com o meu notebook aberto, né? Primeira coisa que eu fazer sempre eu falo, né? Tira a bateria, desconecta a bateria aqui, ó, o cabinho de bateria, para não ter risco de dar energia continuar correndo aqui dentro, esse tipo de coisa. E eu tenho, no meu caso, o meu notebook tem 2 slots para SSD. Tem um aqui que é esse pequenininho, que esse aqui é a entrada que é a original que já veio nele. E também tem essa segunda entrada que eu já tinha adicionado um SSD aqui, mas esse SSD é basicão, tem uma velocidade mais baixa, né? E segundo que ele é de 512 GB apenas. Então é esse cara que eu vou retirar para colocar o SSD novo da XPG. Para quem não conhece, o slot PCI Express, né? O slot M2 na real é esse slot menorzinho aqui, ó. É justamente aqui que a gente vai vir com o SSD da XPG e encaixar no buraquinho que tem para ele. Encaixou, ele já meio que desce automaticamente, a gente só precisa parafusar o SSD aqui. Como vocês podem ver, a altura do SSD fica bem tranquila, ó. Não fica mais alta do que a própria estrutura aqui do notebook, no caso da G15, né? Mas enfim, bem fácil de você instalar, inclusive ficou bastante bonito, né? O SSD aqui deu uma cara diferenciada para a parte interna do notebook. Tá certo que notebook não é igual ao computador que você fica mostrando a parte interna, né? Através ali do gabinete, coisa do tipo, mas é legal saber que aqui tá bem personalizado. Bom, a instalação é isso. Encaixou, parafusou, agora é só você colocar aqui de volta, né? A bateria. No meu caso, eu não vou precisar instalar o Windows, formatar o Windows, nem nada do tipo, porque o Windows já está nesse meu outro SSD original do notebook que eu nunca tirei. Então aqui é o SSD original, é como se eu tivesse comprado um SSD adicional e colocado, né, no meu segundo slot para SSD. Tem notebook que não vai ter 2 slots, só vai ter um slot. Aí nesse caso você vai ter que formatar e instalar o Windows nesse SSD novo aqui da XPG, fechou? Aí você vê, depende de notebook para notebook. E bom, pessoal, já estamos aqui com o notebook ligado, o SSD já está plugado ali dentro, né? Só tem uma pequena observação, vocês estão vendo minha tela nesse exato momento. E cara, se você olhar aqui nos discos que eu tenho instalado, ele ainda não reconheceu o SSD. Isso é normal, em todos os vídeos que eu falo sobre SSD por aqui, eu coloco essa observação porque o Windows, principalmente quando o SSD é secundário, ele não reconhece de primeira. Você tem que vir aqui no iniciar, né? Procura gerenciador de disco, se não me engano. Aqui, ó, essa opção aqui, ó, criar e formatar partições do disco rígido. Você precisa vir aqui porque o SSD não é que ele não foi reconhecido, mas ele não foi configurado ainda. Então aqui, ó, é um exemplo, ó, ele já avisou aqui que eu preciso inicializar o disco, né? Então eu vou inicializar ele. Aqui, tá vendo que ele fica com essa barrinha preta? Isso significa que o SSD já está reconhecido no meu sistema, ele sabe que existe ali um disco, né? Mas esse disco ainda não está formatado, ele não está pronto para uso. Para isso, é só apertar o botão direito em cima desse disco que está com a cor preta, que é o que está não alocado, cuidado para não clicar errado. Botão direito e então novo volume simples. Fazendo isso, você vai criar um volume para esse SSD, aí você pode avançar aqui, confere, né? Coloca o máximo de tamanho que der aqui, ele já vai te dar o máximo de tamanho, pode clicar em avançar. O legal aqui é que você pode até colocar uma letra para a unidade. Eu vou colocar J, porque esse vai ser um SSD de jogos, então por isso que vai ser o J, tá? Avança, aqui você pode configurar também o sistema de arquivos, tamanho, né? Também deixa padrão mesmo. E o rótulo de volume é o nome do SSD, vou colocar aqui, ó, SSD Jogos XPG, ou melhor, XPG Gamix S70, que aí fica mais fácil, né, da gente localizar. Aperta em avançar, assim que você concluir, ele vai formatar esse SSD, ele não tem problema, ele já não tinha nada, e pronto, agora sim, ó, se a gente fechar tudo, agora sim o SSD aparece aqui pra gente. Então tem essa pequena observação que você precisa, depois que você coloca o SSD, dar uma pequena instalada nele, caso ele não seja reconhecido automaticamente. Pode acontecer dele ser reconhecido também, tá? Bom, vamos fazer um primeiro teste. Eu tenho um arquivo aqui, e esse arquivo, esse WinRAR, ele tem 14 GB de tamanho. Vamos copiar ele aqui para SSD e ver mais ou menos qual vai ser a velocidade que ele vai pegar. E vocês estão vendo aí, ó, tá transferindo a mais ou menos 1 GB por segundo.
um 110 mais ou menos por aí, mas está sendo bem rápido de transferir 14 GB. Para quem viu o vídeo desse cara aqui que é o HD externo, sabe que aqui demorou bem mais para copiar. Agora vamos tentar copiar esse mesmo arquivo, só que em vez de ser para o SSD novo que a gente criou, vamos copiar aqui para o SSD padrão que a gente já tinha instalado, né, que é um SSD mais simples. Então eu vou escolher qualquer pasta aqui, na real eu vou criar uma pasta nova e vamos copiar então esse arquivo que está na área de trabalho para o SSD original e ver qual velocidade que ele vai pegar. Então aqui, ó, vocês conseguem ver uma grande diferença de velocidade. Ele tá pegando aqui mais ou menos seus 540 megabytes por segundo, é quase que metade da velocidade que a gente pegou utilizando o SSD da XPG. Inclusive a velocidade caiu bastante aqui agora, deve ter sido por algum probleminha, de repente o uso do SSD, coisa do tipo, bateu seus 540 mais ou menos, então dá pra ver uma grande diferença de velocidade na hora de copiar arquivos, transferir arquivo de um lugar para o outro, né? Então caso você seja um usuário que faz muito esse tipo de coisa, transfere muito arquivo, tipo eu, fotógrafos, editor de vídeo, ou até mesmo pessoas que trabalham com muitos dados massivos, isso pode fazer uma grande diferença. Mas enfim, esse não é o teste principal que eu quero mostrar para vocês. Talvez o teste principal esteja nessa pastinha que eu preparei. Aqui nós temos alguns benchmarks, tá? Primeiro é o Crystal Disk Info, aqui ele mostra o SSD original do notebook, que inclusive é um ADATA, olha só. É um SSD da ADATA mesmo, para quem não sabe, né? A XPG é uma marca da ADATA, então o original que já veio no notebook era da ADATA também, só que claro, deve ser um mais simples, inclusive de 512 GB, ele está com saúde aqui em 100%. E aqui, essa outra opção já é o Gamix S70 Blade de 1TB, né? Saúde também está em 100%. E uma coisa que vocês podem ver, cara, esse SSD da XPG, lembra que ele veio com heatsink, que é aquele dissipador de calor de metal? Pode ver que isso está fazendo diferença, ele está a 30 graus aqui, enquanto o SSD original, que utiliza um dissipador original do próprio notebook, está a 38, está um pouquinho mais quente. Então, ponto positivo para o S70 Blade, que apesar de ter mais performance, tá com uma temperatura menorzinha, fechou? Um outro benchmark que eu quero mostrar para vocês é o Crystal Disk Mark. Aqui a gente consegue estressar o SSD e ver quantos pontos, qual que é a velocidade real dele, tá? Então aqui a gente pode selecionar qual SSD que a gente vai querer testar, vai ser o J, que é o que a gente acabou de instalar. Então apesar dele prometer 7.400 de leitura e 6.800 MB de gravação, vamos ver quanto que ele vai pegar aqui no Crystal Disk Benchmark. E bom pessoal, é o seguinte, terminei o benchmark aqui, ó, ele já pegou algumas numerações. Importante falar que eu tive que fazer o teste 2 vezes, porque no primeiro teste os resultados ficaram muito ruins, mas eu lembrei que o notebook estava fora da tomada, inclusive isso interfere bastante. Fora da tomada ele pegou apenas 1.800 aqui de leitura. Eu sei que não dá para ter muito parâmetro aqui se esses números estão bons ou não, então eu fiz o teste também e deixei printado aqui o resultado que eu tive utilizando o SSD original do notebook. A primeira coisa que a gente nota é que ele não está atingindo aqui os 7.400 de leitura e os 6.400 de gravação, né? Muito provavelmente porque estamos limitados na velocidade aqui do PCI Express geração 3. Gamix S70 ele já é geração 4, então para você poder atingir aqui essa velocidade incrível que ele atinge, né, que é 7.400 e 6.800, você precisa que o seu notebook, sua máquina, seu PC tenha o slot PCI Express, né, já geração 4. No caso o meu é geração 3, então ficamos limitados aqui na velocidade da geração 3. Mas mesmo assim, cara, é uma velocidade extremamente alta. Só para comparar, o SSD original do notebook pegou aqui 2.500 de leitura, né? Já o S70 Blade pegou 3.730. Aí teve o segundo teste aqui que nós pegamos 2.755 contra 1.950. Já nos testes randômicos ficou meio parecido ali, né? Meio que elas por elas. Na gravação também teve uma bela diferença. A original pegou 1.700 megas por segundo de gravação. Aqui foi 3.176, quase que 3.200. E 2.777 contra 1.700. Então, em alguns casos aqui, chegou a passar de 1.000 megas por segundo a velocidade do S70 Blade comparado com o SSD original do notebook. Em que situações que isso vai fazer diferença, né? Essa alta velocidade vai fazer diferença, como eu mostrei no começo dos testes, na hora de copiar um arquivo de um lugar para o SSD, na hora de você transferir muitos dados, para quem trabalha com aqueles arquivos gigantescos com muitos códigos programadores, por exemplo, essa alta velocidade de leitura e gravação pode fazer bastante diferença. Mas fica o lembrete que aqui, no caso do G15, você está limitado ao PCI Express geração 3. Para finalizar o vídeo, vamos só fazer um último teste, vamos colocar também o S70 ali no meu Gaming 3i e ver se o cenário é meio parecido? Bora!
E bom, pessoal, seguinte, já liguei aqui o Gaming 3i pra gente poder ver, né, o SSD funcionando. Primeira coisa que precisa falar é que ele já reconheceu aqui, tá? Então a gente não precisa fazer aquele processo de ir lá no gerenciador de disco e tudo mais, porque a gente já fez isso no G15, então o SSD já tá configurado e ele trouxe essa configuração na hora que eu pluguei aqui no Gaming 3i, tá legal? Mas vamos lá, o importante, né, vamos fazer o benchmark e ver o quanto de velocidade, se ele tá pegando a mesma coisa, né, que o G15 pegou, que foi aquela taxa de 3.500 de leitura e 3.000 mais ou menos de gravação. E bom, pessoal, testes finalizados aqui, então esses são os números, né, que o S70 pegou aqui no Gaming 3i. Eu deixei printado aqui o teste do SSD original que já veio no Gaming 3i pra gente poder comparar. Então olha só, dá pra gente ver que a situação aqui se repete, né? A gente conseguiu basicamente o dobro de performance com a S70 Blade aqui da XPG, se comparado com a SSD original que já vem no notebook, que eu não sei qual que é a marca, porque é um código meio estranho lá. Mas ó, aqui a gente pegou quase 3.200 megas de leitura, enquanto aqui fica nos 1.550, 3.120 de gravação e, cara, 1.212 aqui de gravação no original. Só aqui é muito mais do que o dobro, né? A gente pegou bem mais do que o dobro aqui na questão de gravação se comparado com o original. Esse S70 Blade tem velocidade de sobra, e literalmente de sobra mesmo, porque vai sobrar velocidade, já que estamos aqui em um PCI Express geração 3 também, mas é muito melhor do que o SSD original que já vem nele. E é isso, pessoal, esse aqui é o XPG Gamix S70 Blade, um SSD excelente, cara. Que pena que os meus notebooks não possuem, né, o slot PCI Express geração 4 para poder aproveitar o máximo de velocidade, que eu fico imaginando esse SSD atingindo aí os seus 7.400 MB de leitura e 6.800 de gravação, é muita coisa. Como os meus notebooks estão presos ainda na geração 3, todos eles, né? Inclusive o meu computador, que é o PC Xeon. Então eu fico limitado ali a mais ou menos 3.700 megas, que foi o que o G15 pegou, que ainda assim é uma velocidade extremamente absurda. Pensando aí pelo lado positivo, com esse SSD eu tenho certeza que eu estou extraindo o máximo possível dos meus notebooks, já que não tem como passar dessa velocidade, é o limite do próprio notebook. Eu vou começar a utilizar esse SSD para armazenar os meus jogos no meu notebook, né? Porque eu preciso ficar instalando e desinstalando o jogo toda hora, isso vai agilizar um pouquinho o processo, e sem contar que ele é um SSD de 1TB, então vai caber bastante coisa. O meu SSD anterior era de 512 GB, 1TB é o suficiente, eu acho, para armazenar a maioria dos jogos que eu jogo. Enfim, pessoal, se você se interessou pelo S70 Blade, eu vou deixar alguns links aqui na descrição, links da própria XPG e a data também. Inclusive, esse vídeo foi do SSD, mas como eu falei antes, tem um vídeo também sobre o HD externo deles, que esse cara a gente judiou, botou dentro da água, botou poeira e tudo mais. Dá uma olhada no canal, ou se não saiu ainda, se inscreve para poder acompanhar, fechou? Pessoal, muito obrigado pela atenção, a Data e XPG, muito obrigado pelos presentes que vocês enviaram aqui pra gente. Mas é isso, eu espero vocês no próximo vídeo e até lá então, valeu!